Acho que tamo Você no não tá em cima live da agora. tela ainda. Oi? Você não tá em cima da tela ainda. É, tipo, tá na minha tela default aqui. Ah, cara, da última live lá o povo falou que teve mensagem que eu não via, velho. Mas chat. Não. O Carlinhos seguiu nós, que da hora. Tá, vamos tá aqui. É, sua mensagem apareceu. Good night. Que lindas. Streamer, boa noite. Show do Brad. Por que o nome do João tá com esse CSGO Wiki Brasil? Ah, pai é pro player, bravo. Aqui, Twitch TV, Monkey Coders. Ixi, minha internet parece que tá zoada, cara. Twitch caiu? Tá me ouvindo, Pedro? Tô ouvindo pela live lá, mano. Meu DNS tinha caído. Twitch TV. Agora voltou. Áudio do desktop. Não, do desktop tá mais baixinho. O meu áudio tá bom aí? Tá estourado? Ou tá de boa? O meu tá estourado. Mas eu vou mutar aqui Discord, você manda aí. Deixa eu minimizar um pouco. Vai, fala de novo aí. Alô, som teste. Pera aí. Fala de novo aí que eu desmutei a live aqui. Alô, alô, alô. É, não dá pra ouvir. Mas eu vou ficar mutado aqui e ouço a live, qualquer coisa você me grita. Cara, seu mic tá estourado no Discord mesmo. Tá, vou mutar aqui. Ah, o Henriquinho. É isso, pessoal entrando aí, top demais. E hoje vamos de live code. Então, boa. Deixa eu ver aqui, deixa eu jogar esse cara pra cá. Fechou. Tá de boa aqui. Então vamos de live code, cara. Hoje o que eu quero fazer? Hoje eu quero fazer os testes voltarem a passar na nossa aplicação e revisar nos fluxos para ver como é que tá funcionando o login, para ver como que as coisas estão funcionando certinho aqui, né?
Então vou começar aqui rodando os testes de login para ver o que que tá quebrado aqui, pra gente ir arrumando. Que reclamou tudo. Acho que nem conectou no banco. Relation migrations does not exist. Tá, deixa eu ver aqui. No setup. Vamos ter um login aqui true. O que ele tá fazendo aqui? Deixa eu olhar no meu banco de dados também aqui. Teste DB Postgres. Beta CRM. Deixa eu ver se eu mudei essas variáveis de ambiente aqui. Agora eu já tirei tudo, não tem perigo essas variáveis mais não. DB User Test, o Beta CRM, que é o cara que está aqui no meu Docker Compose. Beleza. Acho que agora é para passar. Para passar não, para pelo menos voltar a rodar os testes aí. Vamos ver. Tá, ele reclamou da autenticação para esse cara. Container name, beta CRM, volumes. DB user test, name test. Aqui ó, 5433 é minha porta de teste, tá certo, tava errado lá. Beleza. Beleza, já deu um erro diferente aqui. Tá, o que ele tá dando aqui até o momento? Ele falou que a role Postgres não existe. É, tá certo. Aqui, role teste. É um beta CRM. Tá, vamos fazer o seguinte então. Vou dropar esse banco aqui. No rm-rf no Docker. E aí eu vou recriar esses caras aqui com a role default lá, que é a role de Postgres. Não precisa mudar esse cara para teste não. Agora eu subir esse cara aqui, arrumar meu env e é para ele parar de reclamar disso. Então aqui user tudo Postgres. Tá, beleza. Beleza, rodou minhas migration. Tá, começou a falhar. Sessions was not found in user model. Beleza. Então vamos aqui no meu modelo. User model. Beleza. Tem sessions aqui. Tá. Então é a query de login que tá falhando. Beleza, show de bola. Ele conseguiu comitar esse cara. Vamos ver certinho. Agora qual o teste que ele quebrou. Ó, ele passou o primeiro. Se o payload não for válido. E a query de esse teste aqui quebrou. Então vamos ver o que esse teste faz para a gente começar a corrigir. Então account controller, beleza. Então esse cara aqui está passando, que é a validação da minha rota, ele estoura erro. Se o cara não passar um e-mail válido, ele retorna isso. Se o cara não passar um password válido, ele estoura isso. Então aqui eu estou mandando como payload um payload vazio e ele me retorna esse erro. Tá. Agora aqui, quando a gente roda esse cara, passando aqui no meu e-mail, como parâmetro aqui, um e-mail que não existe na minha aplicação, né? E tô passando aqui no password uma constante que eu criei, que é um ponto senha 123, só pra gente não ter que ficar digitando essa senha toda hora e tal. E aí ele tá reclamando aqui do internal server error. Deixa eu até logar o body aqui pra gente ver o que ele tá reclamando.
Aí ele tá reclamando a nossa query aqui, que tá fazendo uma query que não era pra estar fazendo. Tá, deixa eu só arrumar uma coisa aqui no config pra tirar esse login aqui, para eu não quero ficar sujando toda vez que ele rodar essas migration do TypeORM aqui. Então beleza, aqui ele reclama o meu erro, ó. Então ele falou que no meu user model ele está tentando buscar sessions, mas esse cara não existe. Então vamos lá ver quem que é responsável por fazer esse login. Então tem o meu use case de login aqui. Deixa eu diminuir esse cara aqui. Deixa eu até fazer o seguinte, para a gente ter mais tela aqui. E eu entro aqui no beta, beleza? E a gente roda as coisas por aqui, vai ser melhor. Então tá, o que esse cara tá fazendo? Esse cara tá usando o repositório dele aqui, desse user repository, esse método que é o find by param, que recebe um aqui, que é alguma coisa de usuário. Então ele pega esses caras aqui para fazer a key dele. O valor, que pode ser qualquer coisa, e ele aceita um campo de relacionamentos, que é para ele carregar o que ele precisa. E de cara a gente já vê aqui que ele está carregando sessions, que é o que a gente não quer. Então a gente tira esse cara aqui. Agora esse cara não tem mais uma sessão, a gente não vai trabalhar mais com sessão nesse projeto aqui. Então beleza, ele valida se eu encontrei um usuário, estoura uma exceção de invalid credentials exception, se ele não encontrar esse usuário, valida o password desse cara se ele tiver encontrado esse usuário, né? Porque aqui o throw ele bloqueia a execução. Se não encontrou um usuário válido, se a senha não está válida, ele estoura o mesmo erro, então a gente dá um bypass lá naquele problema de informar para um atacante se existe um e-mail válido ou não na nossa aplicação. Então isso não vai acontecer. Se o usuário não tiver com o e-mail confirmado, ele estoura uma exceção que a conta dele não foi confirmada. Vem aqui e gera um token de acesso para esse cara. E retorna o access token e a gente precisa fazer ele gerar um refresh token aqui. Então tem bastante coisa para a gente mexer nessa rota aqui. Beleza, tá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é se resolveu, se ele parou de dar aquele erro de sessão lá. Vocês vão ver aí na minha live, cara, que eu não gosto de usar Postman. É muito raro eu ir para um Postman, porque eu gosto de fazer tudo com teste já. Então o teste evita eu ter que ficar rodando a requisição na mão e mapeando. Então eu prefiro já trabalhar com teste. Então beleza, parou de quebrar a request aqui. Nosso teste passou. Então é o segundo verdinho que a gente tem aqui. Show de bola. Deixa eu só vir aqui no meu setup e arrancar esse cara daqui. Não quero que ele fique logando. Depois, se vocês quiserem, a gente passa aqui pelas configurações, como é que esse teste é montado e tudo mais. Cara, fresco não, né, Joãozão? Boas práticas de programação aí, né, cara? Acho que ninguém deveria codar com Postman do lado aí, cara. Pleno 2023 não tem porquê, né? Então, beleza, passamos esse teste aqui, voltou a funcionar. Vamos ver esse cara aqui agora. Provavelmente esse cara aqui também vai funcionar. Acho que todos os outros caras aqui vão funcionar do jeito que tá aqui. Esse cara aqui vai dar problema. Esse check session aqui. Beleza, eu vou rodar todos de novo, ver onde que a gente quebra pra gente já ganhar um tempinho aí. Só usar o client dentro do VS Code, pô. Dá pra usar, né, cara? O problema é a replicação disso, né? Tipo, tu vai gastar um tempo lá montando o seu teste, criando sua collectionzinha lá, e ela não se atualiza com o tempo, né? Esse é o problema. Beleza, então todas as validações aqui de credencial, de usuário, não está com e-mail confirmado e tudo mais, estão funcionando. Ele só não funcionou essa parte de retornar o token de credencial no sucesso. Então vamos começar por ela aqui, ver o que está rolando aqui. Provavelmente ela está quebrando nesse cara aqui, ó. Acho que se a gente tirar esse cara aqui, todo o restante vai estar funcionando. Tá, a gente não está comparando o token, então só dele ser definido tá bom pra gente. Então isso aqui deve funcionar pra gente. Tá, não funcionou. Deixa eu ver o que ele reclamou aqui. Ele falou que user role is not a constructor. Tá, então esse user role. Tá, então beleza. Então o que eu faço para agilizar meus testes aí? Eu crio um factory methods. Você pode ver que eu gero uma entidade de usuário válida no meu banco, um registro, né, no meu banco de dados válida através desse factory method aqui, ó. Então vamos lá abrir o que esse cara faz. Tá,
Então aqui a gente já vê que ele está com os probleminhas dele. Então, não tem seção mais, não tem endereço mais. Beleza. Vamos ver se ele está usando mais alguma coisa que ele não devia aqui. Tá, aqui eu vou começar a fazer um negócio aqui que vai ser melhor. Então ele vai ter aqui dentro um repository que vai ser um repository do TypeORM mesmo, de user model. E aqui dentro do meu construtor, se ele tiver recebido a conexão, ele vai fazer isso, cara. Cara, o autocomplete do Copilot às vezes é muito bom, né, cara? Não tive que digitar uma linha, ele já veio aqui, já me resolveu a minha vida. Então, por que, que esse parâmetro de conexão aqui é opcional? Porque às vezes eu quero gerar uma entidade só, porque eu estou fazendo um teste unitário, um teste de integração que não vai no banco. Então eu quero gerar um registro limpo ali, só uma classe com as propriedades dela, né? Então, quando eu passo a connection, significa que eu quero realmente fazer uma operação no banco de dados, né? Então, eu quero salvar esse cara e tudo mais. Então, aqui, o que, que eu faço aqui? Aqui vai ser um repository.save. E aí eu passo o meu models, beleza? Então, já limpamos o SQL. Depois dá para fazer até uma classe genérica desse factory aqui, porque isso está sendo replicado nesses outros caras aqui também, né? É uma boa depois fazer trabalhar com um factory para esse cara. Então, aqui ó, eu vou substituir, em vez de usar connection, vou fazer aqui isso um repository ponto soft delete this.id. Só que aí eu vou fazer um loop aqui, né? É melhor eu fazer um update mesmo. Que o soft delete ele aceita eu passar vários IDs. Esse cara, deixa eu ver aqui. Repository soft delete. Soft removing, soft. Ele aceita um array de critérios. Uma string array. Beleza, então eu passo direto IDs ali e é pra funcionar, né? Tá, então these IDs. Beleza, então tiramos algumas linhas aqui também. Melhorou nosso código. O problema vai ser gerar esse cara aqui, a entidade, né? Os outros métodos a gente até consegue ser genérico. Agora esses caras aqui vai ser mais difícil fazer um genérico para gerar esse cara aqui. Tá, beleza. Resolvemos o problema da criação de usuário. Agora a gente tem que resolver o problema da criação da user role. Então, para começar, que aqui não é user role type mais, aqui é um user role model. Vou criar o meu private repository aqui. Que é um repository de user role model. Se tiver alguma dúvida, galera, alguma coisa para perguntar aí, vai mandando no chat aí. This.connection. Deixa eu já copiar o de trás ali, né? Ficar economizando tecla. Beleza. Então, se tiver uma connection, ele pega esse user role model aí. Fechou? Então, isso aqui eu tiro. Todo lugar que tiver user role type model vai ser um user role model. Beleza. Então, aqui vai ser this repository.save os itens. Aqui tem um porém, ó. Esse cara aqui, ele retorna... Não, isso aqui tá errado. Isso aqui é uma entidade user role. Eu tenho essa entidade aqui no meu projeto, user role. Eu só tenho o modelo dela. Isso aqui tá errado, ela não tem esse campo aqui. Ela não tem esse campo aqui. Ela já estende um base model, né?
Eu acho que não faz sentido eu criar esse cara aqui ser uma entidade de domínio, porque eu não vou usar ele em outro lugar. Eu posso trabalhar só com as roles direto, eu não preciso desse cara aqui. Então esse cara aqui vai ser só para gerar um modelo dele mesmo. Acho que talvez eu nem precise usar esse cara aqui nesse coisa. Não sei, depois a gente vê se faz sentido ou não. Então aqui eu vou dar um soft delete. Repository.soft delete. Beleza. Tá, então aqui gera um registro. Eu passo qual que é a role que eu quero usar, qual que é o usuário que eu quero usar. Beleza, ele deve me gerar agora um sucesso para isso daqui, se eu não esqueci de nada, né? Beleza, passamos, estamos com o login funcionando agora de novo na nossa aplicação. Então vou comitar isso aqui, git l, git commit. Na verdade, poderia ter criar uma nova branch, né? pd fit login flux. Beleza. Feature. Não é bem uma feature, né? É só um refactor. Make login works again. Beleza? Tá, nosso login está funcionando agora, pelo menos. Ele não estava antes. Agora tem um ponto que a gente precisa revisar aqui. O que eu quero fazer? Eu quero que além de me gerar esse retorno aqui, eu quero ser capaz de gerar um refresh token. Então vamos lá ver o que esse cara, o que essa função aqui de token generator faz. Vamos ver quem que implementa esse cara. Aqui, ó. Então JWT token adapter. Esse cara recebe uma private key, recebe uma data de expiração e tem um código de expiração aqui só para a gente fazer essa validaçãozinha aqui e não ficar usando o string marretado aqui, né? Então acho que vale a pena fazer isso. Mas basicamente o que ele fala? Ele seta qual que é a key e qual que é a expiração desse token. Tem uma funçãozinha que faz uma validação dele aqui. E tem a funçãozinha para fazer um encode desse cara e para fazer o decode. O decode é pegar um token e mostrar o payload que está assinado lá dentro, e o encode é para pegar um payload e assinar ele para fazer ele virar um token. Tá, show de bola. Então a gente tem esse cara, essa funçãozinha já está pronto. Só que se a gente ver aqui no login, ó, ele está implementando o contrato de login. Tem os construtores, executa um método, tá? Vamos, onde esse cara é chamado? Vamos lá no nosso IOC, account module, login, cadê? Login provider factory, esse cara aqui. A gente está definindo como quem que vai usar esse cara. A gente está passando aqui um access token, que é esse token generator, que ele recebe um tipo que é esse access token aqui. Se a gente vier aqui no nosso shared, a gente vai ver que a gente tem esse cara aqui sendo o access token. Então, ele vai ser um JWT token adapter. A gente passa um código de expiração e um segredo para ele. A gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu até dar um duplicate aqui. Só que agora ele vai ser um refresh token. Paste. Então aqui, em vez de ser um access token, é um refresh token factory. Beleza? Tá, o que que muda? Muda que ele é um refresh token, né, obviamente. Ele vai implementar esse símbolo que é um refresh token. Deixa eu já colocar ele aqui. Um símbolo para um refresh token. Tá, eu vou colocar uma musiquinha aqui, guys. Tá muito silencioso aqui na minha cabeça. Deixa eu ver aqui um lo-fizinho.
coisa no copy aqui. Aqui. Vamos ver um housezinho aqui no copy. Se ficar muito alto na live aí, vocês dão um grito. Então, beleza. Então, a gente tem nosso símbolo aqui, que é um refresh token. Aqui, o que vai mudar? Ele vai receber isso de outra variável de ambiente. Então, quando a gente injeta o config service aqui, que é do Nest, é do próprio framework, ele consegue trazer para a gente as variáveis que estão setadas aqui no nosso env. Então, aqui onde tem esses caras aqui, eu vou duplicar eles. E aqui vai ser um refresh token secret e uma coisa. O que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de criar um UUID diferente para os dois. Porque, sei lá, vamos supor que vaza uma chave do token de acesso, por exemplo. Beleza, vazou de acesso, mas não necessariamente o cara precisa de conhecer a outra chave, né? Então é uma segurança a mais. Então nosso token tem 15 minutos de duração e o nosso refresh token aí pode ter 7 dias. Então, fechou, definimos isso aqui. Então, aqui, refresh também. É sempre importante a gente, quando a gente for buscar uma variável de ambiente, a gente validar se isso existe ou não. Então, o Nest ele é muito bom porque direto nesse módulo dele do config service aqui, ele traz pra gente se a gente conseguiu buscar esse dado ou rolou uma exceção, né, um throw. E isso garante que tipo, a gente não vai rodar a nossa aplicação sem ter isso configurado. Né? Então vai dar erro em runtime na hora que tentar subir isso. Então não vai dar um erro mais grave lá porque ele não vai conseguir nem inicializar a aplicação. Né? Então isso é muito bom. Tá, beleza. Então a gente tem esse cara aqui agora. Tem o refresh token, beleza. Vamos inicializar ele aqui no nosso shared module. Beleza. Temos esse cara aqui agora. Show de bola. Tá. Então agora, aqui no nosso login, vou fechar esse cara aqui. A gente vai receber um novo cara aqui, que vai ser um refresh token. Que também é um token generator. Você vê, tipo, eles implementam a mesma interface, mas quem garante que é um access token, um refresh token, sou eu na hora que eu carrego o módulo, né? Então, o que muda é só isso. Então, você vê que a implementação do JWT Adapter a gente manteve a mesma e tudo mais, a gente só recebeu parâmetros diferentes lá na hora de assinar o token, né? Então, beleza. Então, eu preciso de um refresh token aqui. Vai ser um this refresh token code. E aí eu posso passar o mesmo payload, não tem problema. O que eu tenho dentro desse meu payload aqui? O ID do usuário e o e-mail dele. Futuramente pode ter mais coisas aqui e tudo mais. Até o token generator ele já está pronto para receber um T aqui, então eu poderia, sei lá, criar um tipo aqui, export type, sei lá, token payload, falar que isso aqui tem um ID que é uma string e tem um e-mail que também é uma string, e passar esse token payload aqui para ele, ó. Mas aqui pra gente não vai fazer muito sentido não. O que mudaria aqui é que na hora de fazer um encode, por exemplo, ó, ele conseguiria me tipar que a gente precisa desses dois parâmetros, né? Só isso. Mas tá bom do jeito que tá, não preciso desses caras aqui não. Isso vai ser mais útil pra gente na hora que a gente precisa fazer um decode para saber o que veio daquele token, né? Se ele tá certo no tipo, pra gente não ter que ficar passando N e tudo mais. Então beleza, então a gente tem esse cara aqui. Agora, o meu login token response de TO vai ter aqui também uma prop chamada refresh token. Beleza. E faltou a gente passar um refresh token aqui, obviamente. Beleza.
Deixa eu até fazer o seguinte aqui, cara. Que aí a gente mata isso daqui, né? Fica mais bonitinho. Fechou? Então, teoricamente, é pra gente gerar isso lá. Então agora a gente vai lá no nosso teste. Vamos colocar aqui no login. Ele também espera receber um refresh token. Que ele me reclamou? Ah, beleza, ó. Ele falou que ele não está conseguindo ler o método encode. Se a gente ver aqui, a gente está usando o método encode no refresh token aqui, ó. Só que a gente no nosso, onde a gente está montando lá a nossa injeção de dependência, se a gente ver aqui no provider dele, ó, ele está esperando outra coisa que ele não recebeu ainda. Ah, Bruno, por que não deu erro de tipagem aí? Porque claramente a gente tem um erro aqui que a gente está esperando uma coisa a mais e não está pegando, né? Porque, ó, mas se a gente tenta compilar, a gente já vê, ó, ele reclamando aqui. Porque os nossos testes aqui mais rápidos, a gente está usando esse cara aqui que é o SWCRC. E um dos problemas que ele tem é que ele não faz essa validação de tipagem na hora de transpilar isso, né? Por isso que ele é mais rápido, ele não faz essas validações, né? Então eu acho que vale a pena a gente ter um ganhozinho, porque de todo jeito o teste não vai passar, sabe? Então, fica mais difícil pra você, às vezes, pra você debugar se você não sabe que realmente tem esse problema. Mas se você já está acostumado com o projeto, você vai saber que aonde procurar isso, né? Então ele tem um token generator aqui e ele vai pegar lá da minha shared esse refresh token. Perfeito. Agora ele vai parar de dar aquele erro, beleza? Se a gente rodar o nosso teste aqui de novo, ele vai voltar a funcionar. Fechou. Nosso teste está passando aqui agora novamente. Então, beleza. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa quebrada nesses testes aqui. Se a gente precisa arrumar mais alguma coisa ou se está tudo ok. Ficou um console log perdido em algum lugar. Aqui. Beleza, tá. Para todos os nossos testes end-to-end estão passando para esse cara aqui. Beleza. Tá. Então eu vou comitar esse cara aqui. Git git commit. Git add refresh token login. Perfeito. Tá, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer a rota de refresh token, ou seja, o cara vai passar um refresh token e ele vai ganhar um access token novo, né? Que seria a rota de refresh token mesmo. O que a gente tem que olhar aqui? Tem um ponto. Eu gero sempre um refresh token novo para ele e ele tem um token infinito a partir dessa rota. Ou quando expirar os 7 dias eu deslogo o cara e peço ele para fazer login de novo, né? Não é uma boa prática. Vai ter que ser isso então. Então ele, sempre que ele fizer um refresh token lá, ele vai ganhar um token novo de acesso e de refresh mesmo. Tá, beleza. Ok, então vou criar um caso de uso novo aqui, que vai ser o meu refresh token. Refresh token. Aqui, export namespace, refresh token. Eu gosto de usar namespace por pura conversão, só para ter os contratos bem definidos aqui, sabe? Então, cara, isso eu adoro no Copilot. Ele completou tudo baseado nos meus códigos aí, não tive que digitar uma linha. Então, enfim, ele vai receber esse cara aqui. Eu já vou implementar esse cara. Na verdade, Henriquinho, eu tenho vários controllers. Deixa eu te mostrar aqui.
Dentro desse módulo de account, a gente tem três controllers, né? Um para a rota de account, mas dentro de um controller eu tenho várias rotas. Então eu pego aqui, por exemplo, nesse controller aqui. Eu tenho uma rota para verificar o token de segurança, eu tenho uma rota para confirmar a conta do usuário, eu tenho uma rota para fazer login, eu tenho uma rota para pedir um reset de password, eu tenho uma rota para fazer o reset de password. Então, enfim, eu tenho N rotas dentro dos meus controllers. O controller aqui nada mais é que um agrupador de rotas. Então, se você ver aqui, ó, eu tenho um controller que tem um account rotas. Então, tudo isso aqui vai ser acessado da seguinte forma. Então, aqui vou fazer uma requisição GET no account barra verify security token. Então, a minha aplicação ela vai ter N controllers modularizados. Aí, por exemplo, o que muda de um controller para outro aqui? Esse controller já é um controller que passa por um método de autenticação. Então, ele exige um token de autenticação válido para que ele execute esses métodos aqui. Então, por exemplo, quero ver meus dados de perfil. Eu preciso que essa rota seja uma rota autenticada. Se o cara não está logado, ele não tem dados de perfil do usuário, entende? Então, isso que diferencia aí. Tá, beleza. Então, o primeiro cara que eu vou criar é esse refresh token de TO aqui. Então, vamos lá na minha camada de apresentação, criar esse cara. Refresh token.dtoTS. Boa. Tá, e o que é um DTO? O DTO ele é um Data Transfer Object. Qual que é a função dele? É transformar um dado que chega para um dado que nosso sistema conheça. Então, por exemplo, eu não sei qual que é o payload que minha aplicação vai receber. Tipo, ele aceita um body, que é um JSON, mas o que tem dentro desse JSON a gente não sabe. Quando a gente mapeia um DTO, além do DTO, nesse caso aqui, fazer a validação se isso está certo ou errado, ele é responsável por transformar aquele dado. Então, vamos supor, o cara me manda, sei lá, um número, só que esse número está no formato de string. Está encodado lá. O meu DTO espera receber um número com valor original, sem estar formatado para string. Então, meu DTO faz esse transform disso, sabe? Ele pega essa string numérica e transforma isso em um número bruto, né? Essas são as funções do DTO aí. Tá, o que esse DTO meu vai receber? Ele vai receber um refresh token, que é uma string. Is not empty, não pode estar coisa. E é uma string. Beleza, só isso que eu preciso. Então ele valida através desses decorators aqui, ó. Então ele tem esse cara. Vou importar esse cara aqui. E aí eu vou criar já o DTO de resposta dele aqui, ó. Refresh token response.dto.ts. Na minha resposta, ele vai ter um access token, que é uma string, e vai ter um refresh token, que também é uma string. Tá. Se a gente ver, deixa eu voltar lá na minha rota de login lá. Cadê? Aqui, ó. Se a gente for ver, cara, a gente está usando esse cara aqui em vários lugares. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um decorator para ele, para ficar mais fácil da gente manipular isso. Então, eu vou ter um token.decorator.ts. Do mesmo jeito que a gente faz isso daqui, um token decorator. Então, deixa eu ver aqui que ele estava aqui. Esse expose aqui. Então ele é exposto. Ele é uma propriedade de API com esse exemplo. Beleza. Então agora, cara, em vez de eu ficar toda vez copiando esse cara para lá e para cá, o que eu faço?
passo meu @token decorator aqui. Então ficou bem mais fácil de trabalhar com esse cara, né, velho? Não tem que ficar copiando essas strings de um lado pro outro. Beleza. Tá, isso vai ser bom porque a gente vai usar ele tanto aqui. Opa, aqui ficou escrito errado. Token decorator. Ponto decorator. Opa, salve Amondes. Tô aqui. Decorator, beleza. Vou atualizar o import. Show de bola. Então estamos aqui com o meu token decorator. Token decorator, token decorator. Deixa eu arrumar outro import disso daqui. Beleza, tá. Então aqui no meu refresh token de hoje eu estou passando o token decorator. E aqui eu passo meu token decorator também. Pronto. Ficou bem mais bonito. Show de bola. Então a gente tem nossos dados de entrada, nossos dados de saída. E a gente pode começar a codar propriamente dito isso daqui. Tá, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar primeiramente do meu access token, que é um token generator, e vou precisar do meu refresh token, que também é um token generator. Beleza. Tá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se meu token é válido. Então eu vou pegar o refresh token e vou dar um validate nele, input. Se não for válido, eu estouro exceção invalid token exception. Deixa eu ver. Isso aqui é um unauthorized, beleza, tá ok. Se for válido, eu vou criar um access token. This.access token. Encode. E um refresh token, que vai ser um this.refresh token encode. Tá. Agora aqui a gente tem um porém. O que pode acontecer aqui, por exemplo? Eu alterar o e-mail desse usuário em algum momento. E na hora de fazer esse refresh token, se eu pegar do token antigo, eu posso pegar um e-mail que não é mais daquele usuário. Isso pode acontecer. Então acho que talvez faça sentido eu fazer um fetch aqui e buscar os dados atualizados desse usuário. Tá, então acho que faz sentido sim. Então, private, tem um ponto legal pra gente ver aqui também, que é se ele tivesse feito um logout aqui. Beleza, vamos fazer isso. Então, user repository. Tá, então antes aqui, se for inválido eu não vou fazer nada, já mata esse cara, mas se for válido eu vou falar que primeiro eu vou fazer um decode. E aqui vai entrar aquela parte que a gente queria legal, ó. Deixa eu ver se eu tenho interface de JWT Payload. Não. Tá, eu vou criar esse cara aqui então. Entidades, exceptions. Tá, aqui tipos, base props. Eu vou criar um tipo novo aqui, ó. Token payload.ts. Esse Sport Type Token. Ele vai receber um ID e um e-mail, que é uma string. Tá, então esse cara é o meu token. Token payload. Então o que eu faço aqui? Esse cara vai ter que me voltar um token payload e esse cara vai me voltar um token payload também. Beleza. Quando eu fizer
Na verdade, tem que fazer um decode aqui primeiro, né? Pera aí. Payload vai ser this.refreshToken.decode. Então, aí aqui a gente já tem os tipos. Então, ele tem um ID. Nesse caso, eu só quero o ID. Então, vou pegar meu user repository aqui. Find by para. Vou passar qual que é a chave dele, que é o ID. O value, que é o meu ID também. Se não tiver user, significa que esse cara foi excluído da base. É a única chance desse cara não estar aqui. E eu posso falar que ele é um user not found exception, acho que não tem problema. Beleza, não conseguiu achar esse cara, não existe. Do contrário, eu vou gerar um token aqui com o e-mail dele, que é um user.email. E o ID, que é um user.id. O ID poderia ser até o próprio token aqui, que o ID do cara nunca vai mudar. Isso aqui não tem problema. Tá, aqui, deixa eu fazer aqui um payload. Vai ser de um token payload. Ele é esse cara aqui. A gente passa o payload para ele encodar. Fechou. Então, teoricamente, agora a gente retorna o access token e o refresh token para o cara. Só que tem um porém, cara. Desse jeito que a gente fez as coisas aqui, quando o usuário se desconectar da plataforma, porque assim, o JWT ele funciona de forma stateless, né? Ele não guarda estado das coisas. Então, a partir do momento que eu gerei um token e ele tem uma data de expiração, vamos supor, de 7 dias, não importa se meu usuário deslogou, o que aconteceu com ele, ele vai estar sempre validado lá, né? Então, ele é válido até chegar no expiry date dele. Então, esse é um problema do JWT, né? Na verdade, não é um problema, né? É a forma que ele funciona, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero que sempre que a gente tenha feito um logout na nossa plataforma, que a gente consiga invalidar esse token de alguma forma, né? Tá, então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ir lá, ali no meu modelo. Nossa, essa música tá muito ruim, né, cara? Deus me livre. Deixa eu ver se tem outra coisa pra tocar. Deus me livre. Tá, deixa eu ver aqui. Cadê? Projects. Então vamos vir aqui no beta aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar que aqui na minha tabela de usuário eu vou ter um campo. Vai ser o logout. Logout date. Ele vai ser um timestamp. Com time zone. Já existe? Já criei esse cara? Nossa, muito sênior, tá? Então já temos ele aqui, não vou precisar criar nada. Top. Então, o que eu vou mexer aqui? Tá, isso aqui tá certo. O que vai mudar é só o JWT Strategy. Aqui. Não. JWT Token Adapter. Tá. Eu preciso pegar o IAT desse cara, né? Não faz sentido eu sujar ele com injetando dependência para ele aqui. Então o que eu vou fazer? Tá, vamos fazer o seguinte. Eu não sei se por padrão ele manda o ESP e o IAT aqui. Eu vou testar. Vamos fazer o seguinte: exp number e o IAT que é um number. Eu acho que é isso. Isso aqui é um opcional. Eu não vou precisar passar isso quando eu estiver criando um token, mas eu espero que no decode ele venha. Tá, vou fazer o seguinte. Vou chamar isso aqui de payload.
Não, tem que chamar de outra coisa. Decoded token. Depois a gente volta do jeito que tava. Tá, então vamos criar um teste pra gente testar esse cara aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é aqui no meu teste end-to-end, que a gente já fez, eu vou vir aqui no meu login e vou dar um console log nesse refresh token aqui, body.refresh token. Beleza, peguei esse cara aqui. Tá, agora deixa eu ver se eu tenho um teste de unidade para o JWT Adapter. Tá, então eu não tenho, vou criar ele aqui agora. tadapter.spec10. Tá. O meu suit aqui é um new JWT token adapter. Beleza. Tá, então... Não, esse teste aqui não funcionou não. Tá, vou pegar esse cara aqui, decoded token. Quero ver o que ele me retorna aqui. Tube1 só para passar. Solilog no decoded. Se ele me retornar a data disso é perfeito, que a gente consegue trabalhar com as datas. Tá, então ele tá aqui, ó. Beleza, top demais. Ele veio esse cara que a gente queria. Vamos ver aqui, ó, só para não falar groselha. IAT JWT token. IAT. Ó. IAT issued at. Então é a hora que foi criado. Então é o exato momento que a gente assinou esse token. E o expiration time é a hora de expiração desse token. O que a gente precisa verificar então? Quando o usuário fizer logout, ele precisa que todos os tokens que tenham sido gerados antes daquele logout sejam invalidados. Então essa é a condição. Tá, beleza. Tá. Eu vou até deixar esse testezinho dele aqui. Não testa nada, teoricamente, mas tá ok pra gente saber só pra se tá funcionando. O token aqui. Escreveu mesmo, não tem problema ele tá aqui não. Tá, então... Beleza, testezinho meio mequetrefe aqui de unidade, mas tá ok. Decoded.id Beleza, isso aqui, tá ótimo. Não precisa testar mais que isso aqui não. Beleza, tá. Show de bola. Então vamos voltar lá para nosso refresh token. Aqui. Deixa eu só rodar esse cara aqui de novo para eu ver uma coisa. Decoded. O que eu quero ver? Porque o padrão do Node, se você dá um date.now aqui, é esse formato do Unix timestamp. Quero ver se ele vai colocar a mesma quantidade de casa decimal que a gente tem aqui, ou eu preciso multiplicar isso por 1000. Então foi isso, deu 3 casas diferentes, então eu tenho que multiplicar esse cara por 1000 para ter uma
um valor mais acertado. Cara, Henriquinho, JWT é muito fortemente usado hoje, cara. Você vai pegar muita aplicação que usa JWT aí. Se você não tiver autenticações mais complexas que usam o ALF, é, que usam outros flows, acho que praticamente quase todos aí vão ser JWT, por conta dessa facilidade na implementação deles, sabe? Então, o JWT é muito utilizado hoje em dia. Tá, beleza. Então, vou voltar aqui. Então, no meu decoded token agora eu vou precisar do ID dele, do IAT e do exp. Na verdade, no IAT só. Então aqui passa meu ID. Beleza. Então aqui eu vou verificar se meu usuário, o user. Por que eu não tenho essa propriedade aqui dentro do meu usuário? Deixa eu ver aqui. Logout. Aqui é logout date. User.logoutDate. Não tem ele no meu modelo aqui, ó. Tá certo. Então, vamos aqui em user. Tá faltando o meu logout date. Que é um date ou é nulo. Tem esse cara também, que é um date ou nulo. Tá, user type rm mapper. Faltou meu logout date aqui, ó. User model.logoutDate. User model. Tá, então if user.logoutDate aqui eu vou sempre ter o IAT, cara. Posso desabilitar esse no assertion aqui, porque nesse caso eu sei que ele sempre tem, porque ele é um token. Talvez valha a pena ter um tipo para o token, para o payload dele e o outro para o token gerado em si. Não sei, por hora deixa isso aqui. Eu vou até colocar um to-do para olhar isso aqui depois, que fica mais bonito, né? Às vezes quando a gente está trabalhando com strict null check lá, às vezes a gente precisa fazer uns ajustezinhos desse aí. Check fiz more to have other type of payload on this return. Beleza, nesse cara que eu tô forçando, falando, ó, cara, aqui eu sei que a gente vai ter um IAT, então se a gente tiver um logout dated, então significa tipo que ele tem que olhar isso aqui. Eu verifico se o IAT é menor. Aqui, ó, que eu tenho que multiplicar esse cara por 1000. Deixa eu colocar isso aqui. Esse aqui já ficou feio, né? Já, né? Deixa eu criar uma função private aqui, ó. Private
Ah, eu posso retornar um zero aqui, acho que fica mais bonito. Então, format, IAT. O que era o IAT mesmo que eu já esqueci? Só pra gente fazer um nome bonitinho pra função aqui. IAT JWT. Issued. Então ele vai receber o IAT, que vai ser um number ou um defined. Se eu tiver o IAT, eu vou fazer isso, senão eu retorno zero. Então, o zero sempre vai ser menor que esse cara. Não, na verdade, o IAT tem que ser... O logout date tem que ser maior que o IAT, né? Não. Pera. Se eu loguei esse cara aqui, toda vez que meu logout date for maior que ele, então logout maior que IAT, significa que eu tenho que estourar exception, invalid. Então se eu escrever que o IAT é menor que logout, invalid. É isso. Beleza, o IAT tem que ser menor que logout. Então se ele não tiver o IAT, mas isso aqui nunca vai acontecer, cara. Pode melhor eu forçar mesmo. Vai ficar feio. Return IAT versus 1000. 1000 host Unix format. Então, Unix format, beleza. Beleza. Se eu tiver data de logout e tal, eu vejo. Se não tiver esse cara, estoura uma exceção. Agora isso aqui ficou feio, né, velho? Deixa eu jogar isso aqui pra dentro de uma função. Check if token is not revoked. Aí ficou mais senior, tá? Então eu vou passar o logout date. Um date. Um IAT que é um number. Não preciso desse cara aqui mais. Date 1. E aqui eu só checo se o token não está revogado. Aqui. Aí ficou bem mais bonito, né, cara? Bem mais bonito. Então tira esse cara daqui. Aí a T não precisa de no assertion, porque aqui ele sempre tem número. Aí, ó, ficou bem mais limpo aqui, né? Bem mais limpo. Em vez de eu ter aquele ifzão feio pra danar aqui, eu só chamo minha funçãozinha de checar se o token tá revogado ou não. E aí, se eu precisar usar esse cara aqui de novo, eu posso separar esse método em um domain service, talvez. Um domain service não, mas eu separo esse cara em outro lugar para eu poder reaproveitar ele, né? Por momento a gente só está usando aqui, então eu vou deixar ele aqui até a gente precisar desse cara. Show de bola. Talvez pode ser até um caso de uso, né? Não sei. Vamos ver depois a hora que precisar reaproveitar ele. Mas acho que por hora tá ok. Então deixa eu rodar esse teste aqui para ver se eu não quebrei nada. Eu tinha metido um console log aqui, né? Se eu tirei. Não, já tirei já. Top demais. Fechou. Então, commit "-m feed add refresh token method".
Top. Tá. Agora falta a gente testar esse cara, né, velho? Será que esse cara funciona? Não funciona? Como é que é? Então, bora lá. Primeira coisa que eu preciso. Deixa eu só dar um refresh isso aqui pra ele sair daqui. Primeira coisa que eu preciso é criar um tipo para ele, que é o refresh token. Vai ser um símbolo de refresh token. Acho que ele vai reclamar, né? Deixa eu fazer o seguinte. Refresh token. Porque eu tenho outro símbolo de refresh token, né? Deixa eu ver outro nome pra esse cara. Tá, já sei o que eu vou fazer. Todo lugar que estiver usando refresh token vai se chamar refresh token generator. Não é env não, né, cara? Tá, deixa eu tirar aqui então, calma aí. Access Token Generator. Aí ficou melhor assim, que aí eu posso ter uma função de refresh token lá, ele não vai reclamar. Vamos ver onde que eu quebrei esses caras. Beleza, então primeira coisa aqui que eu quebrei. Logout date aqui, ele quer um null. Beleza. Beleza. Beleza, tá. Então agora eu consigo ter esse cara aqui de refresh token. Show de bola. Tá, deixa eu criar um factory para ele. Refresh token.factory.ts. Pegar esse cara aqui. Refresh token provider factory. Ele vai receber um token generator. Um refresh token generator. Ele vai receber um user repository. Esse é um user repository. Então, deixa eu ver. O que ele quer aqui primeiro. Então, user repository. Token. Shared. É o BC, né, vida? User repository. Access token generator, refresh token generator, beleza. Então agora eu vou injetar esse cara aqui. Então eu liberei meu módulo para usar ele. E agora eu vou definir ele lá no meu controlador para aceitar esse cara. Tá. Tô usando esse cara aqui, eu tiro, né? Tá, depois eu vou começar a fazer umas manipulações disso daqui, ó. Tá ficando muito ruim isso daqui. Tá, por hora eu tenho meu refresh token. Ele vai ser uma operação de post. Refresh token.
Ele vai receber um body aqui, que vai ser o meu DTO. Beleza. Ele vai receber aqui, eu vou injetar meu account UC types. Meu refresh token. Ele vai ter um private refresh token, que é o refresh token ponto contract. E aí aqui eu dou um return this ponto refresh token ponto execute DTO. Tá. Beleza. Generate a new access token. By Tá, beleza. Tá, ele reclamou que ele não tá conseguindo resolver esse cara aqui. Tá, beleza. Shared módulo, não tô usando ele. Não. Providers. Não. Opa. É no meu account aqui, ó. UC módulo. Fresh token provider factory. Ah, não. Aqui, ó. É um generator. Tá. Então aqui no shared. Beleza. Tá, vamos ver o teste aqui agora. Vou começar a escrever o teste desse cara então. Teoricamente a gente já definiu ele na rota. É para ele estar tudo funcionando lá. Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é falar que a gente está mandando um post para account barra refresh token. Tá. Deixa eu copiar a estrutura desse cara aqui. I should return. Passar qual que é o meu URL. Beleza, não vou mandar parâmetro nenhum. Não, aqui vai ser um badge request. Vamos dar um console log no body aqui. Então aqui, a primeira coisa que ele tem que me fazer é, se eu não passar nada numa rota que espera um refresh token, ele tem que me reclamar falando que eu não passei o parâmetro que eu queria. Então beleza, ó, esse é o erro que eu estava esperando mesmo. Então eu espero que esse body seja estritamente igual a esse erro aqui. Show de bola, retornou o erro que eu queria, tá. Agora, o que eu tenho que fazer? Se a gente olhar aqui o nosso refresh token, o que ele vai fazer? Se eu passar um refresh token que não é válido, ele tem que cair nesse cara aqui. Então, o primeiro teste que a gente tem que fazer é entrar naquele if lá. Opa, deixa eu mudar o nome da coisa aqui. Should return bad request exception if provided payload not pass on validation pipe.
Tá, aqui ele tem que return. Qual que? Tá, beleza. Então, se eu mandar aqui send refresh token, ele tem que me retornar esse invalid token exception aqui. Então, provavelmente ele vai falhar esse teste. Vai ser um new. A primeira coisa que ele reclamou é que recebeu um 401 e a gente está falando que isso aqui é um 400, né? Que é um bad request. Então, error.code. Vou dar um console logo no body aqui para ver como que ele está formatando isso, que eu já não lembro como é que está formatado. Então, error do token não vale, código do token, beleza. Então, expect body.error to be error.message. Eu espero que meu body.code to be error.name. Aqui o que muda? O meu status é o código de erro da minha exceção. Então, o código de erro da minha exceção é um código de erro HTTP 400, 401, enfim. O código do meu erro que volta no payload é o nome do meu erro, porque o front-end usa esse cara para saber o que ele tem que retornar de mensagem e tudo mais. Porque às vezes a mensagem que eu passo aqui de tokens is invalid não serve para ele. Vamos supor que a aplicação está em português, o cara quer traduzir isso, então ele pode gerar toda a tradução lá no front lá só usando esse código de erro, né? A mensagem pouco importa para eles lá. Mas para quem está mexendo com a API, é bom ele saber por que está dando esse erro lá, a mensagem de erro e tudo mais. Então é por isso que a gente faz isso aqui desse jeito. Beleza, tá, o primeiro caso aqui, testado certinho, o teste agora passou. O que eu vou fazer agora? Eu vou gerar um token com uma assinatura válida, ele é um token válido, só que ele vai estar expirado. E aí eu espero que ele caia nessa exception aqui também. Então vou duplicar esse cara aqui. Só que eu vou fazer o seguinte. Const token. Fresh token vai ser o new. E aí o expirezinho eu vou colocar que ele é um proxies.env. Deixa eu pegar a variável aqui. E o key vai ser um proxies. Então eu vou falar que esses caras aqui existem, porque eu sei que eles... Deixa eu tirar esse cara aqui. Beleza, deixa eu só dar um console log antes da gente rodar isso aqui, só pra ver se tá chegando o mesmo cara, mesmo se a gente vai ter que fazer ele carregar isso daqui, né? Só mudar o nome do teste pra ele não rodar o de cima. Beleza, chegou esse mesmo código que tá aqui, então ele tá conseguindo pegar esse variável de ambiente aqui, perfeito. Então tá, então refresh token generator. Só que aqui o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu posso tentar fazer isso. Vamos ver se vai funcionar. Tem uma biblioteca que ela chama import from mockdate. Ela serve para mocar datas usando o JavaScript aqui. Então, como que isso aqui funciona? Vou fazer o seguinte, ó, vou dar um console log aqui e vou dar um new date. E aí eu vou criar uma data fake date aqui, que vai ser um new date, pode ser. E aí eu vou dar um set fake date e depois eu vou imprimir esse cara aqui de novo. Aqui 2. E aí o que é legal aqui?
ele vai... Toda vez que eu usar o new date, ele vai usar a data antiga. Então, se a gente pegar aqui, ó, o log, ó. Primeiro é a data de hoje, a data que a gente rodou, a data verdadeira mesmo. E você pode ver que aqui embaixo ele já usa aquela data que a gente mocou aqui. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue simular datas futuras ou datas passadas para fazer os nossos testes se comportarem do que a gente quer, né? Porque o que eu estou tentando fazer aqui? Eu quero gerar um token que está expirado. Eu não consigo gerar um token expirado porque, por exemplo, aqui a gente definiu que ele tem 7 dias de expiração desse token. Não tem como eu pegar um token e esperar 7 dias para começar a rodar meus testes, saca? Não faz sentido nenhum. Então, o que a gente pode fazer? Tem duas opções. Ou a gente gera um token com 1 segundo de expiração e usa para rodar aqui, e aí sempre trabalha com o mesmo token fixo. Ou a gente usa isso daqui, gera um token e fala que a data do meu sistema tá para daqui 7 dias. Que eu acho que é mais legal, tem mais conteúdo para a gente ver como é que funciona isso. Então é o que eu vou fazer. Então aqui é o seguinte. Eu vou falar next week date. Vai ser um new date. E eu vou dar um set date aqui para ele. New date mais get date set. Nossa, cara, o autocomplete disso aqui é muito bom. Então eu coloco isso aqui dentro de um new date para ele continuar sendo uma data. Eu falo que o meu set date agora é um next week date. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar meu token aqui agora. Na verdade, eu preciso gerar esse meu token aqui antes de definir essa data, né? Então, o meu refresh token aqui agora vai ser... O meu refresh token generator.encode payload, perfeito. E eu tenho que mandar esse cara aqui agora. Então, meu token aqui, ele tem exatamente 7 dias de expiração. Vamos ver se a gente vai precisar mandar um segundinho a mais aí para ele quebrar, ou se assim ele já vai conseguir quebrar, né? Spiderzinho should be... Beleza. Que música esquisitinha, né, velho? Tá louco. Tá, deixa eu ver aqui. Fresh Token Expires em 7 dias. Beleza. Tá, tava com o nome errado de variável, não ia funcionar mesmo. Tá, ele passou. Então significa que 7 dias ele tá batendo exatamente no limite do token. Então eu preciso adicionar mais um tempinho aqui pra ele, né? Então vamos colocar 8 dias, né? Que aí 8 dias eu tenho certeza que vai ter sido expirado o meu token. Não, ele tá passando? Tá, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver o que tá rolando lá no meu JWT Token Adapter. Deixa eu colocar um breakpoint aqui pra gente ver lá o que tá rolando. Por que não pegou aqui? Peraí, deixa eu rodar de novo. Estranho, não tá nem pegando meu breakpoint. Ah, não. Tirei o breakpoint, né, cara? Não ia pegar mesmo. Tá certo.
Beleza, então paramos aqui. Então, beleza, retornou que meu token tá expirado. Beleza. Ah, tá certo, pô. Ele tá retornando um token expirado aqui. Tá, beleza. Então, o que eu errei aqui, cara? Ah, aqui. Cadê? Refresh token. Quando eu chamo esse cara para validar aqui, eu não tenho que verificar se ele é válido. Essa função validate para mim já está fazendo isso. Então posso tirar esse cara daqui. Posso tirar esse cara daqui. Então eu só valido meu token e a validação do meu token é responsável por fazer isso. Então aqui, aqui é um token expired error. Deixa eu ver. Expired token exception, desculpa. Beleza. Tá, vamos voltar para 7 dias aqui. Vamos ver se ele, quando dá os 7 dias, ele já quebra já. Tá, beleza. Então, tipo assim, ó, 7 dias exatos ele já quebra. Se eu passar 6 dias aqui, ele não é para quebrar. Na verdade, é para quebrar, não é para passar o teste, na verdade, né? Porque o token tá válido. Para ele quebrar com outra coisa. Beleza, ó. Então a gente recebeu outro erro. O erro 500 aqui, nem sabe porque que ele tá dando esse erro ainda. Então ele está tentando fazer uma query num campo que é um UID e está passando um NID que esse cara aqui não é válido, né? Perfeito, é isso mesmo. Então vou deixar esse cara assim. O único ponto é que fazendo isso daqui, a gente fica refém que a nossa variável de ambiente aqui está 7 dias, sabe? Então, por mais que seja elegante fazer as coisas desse jeito aqui, acho que vale a pena fazer aqui é o seguinte, ó. Um segundo. E aí eu não preciso desse mock date mais. Mas a gente vai usar ele ainda para fazer outras coisas, né? Então a gente tira esse cara aqui. Beleza. A gente gerou o token que tem 1 segundo de data de expiração. A hora que a gente for usar ele de novo já não está mais válido. Basicamente é isso. Não, ainda está válido. Deixa eu ver então. E aí, aqui, na verdade, ó, então o que a gente pode fazer? Vamos voltar o set date aqui. Esqueci de dar um reset aqui depois que a gente termina a coisa para ele manter a hora do sistema. Importar ele aqui. Beleza. E aí eu falo que isso aqui, na verdade, ele pode ser os 7 minutos. 7 minutos. Mais um. Não tem problema. Então ele tá olhando a hora no próximo minuto. E a gente tem um token de 1 segundo de expiração. É óbvio que não vai funcionar. Então, vai passar. E se a gente rodar ele com 1 minuto aqui, é para ele não passar mais. Não, ainda passa. Se a gente gerar ele com 2 minutos, e aí sim ele quebra isso, né? Não, aqui, peraí. Contrário. Se a gente estiver olhando aqui 2 minutos para frente, que ele quebra. Não, na verdade tá certo, pô. O quebrar é passar o teste, né? A gente já tá validando isso, tá certo. Então, é isso aqui que a gente queria mesmo. Então, meu token tem 1 minuto, tô olhando pro próximo minuto. Próximo minuto, já mudou alguns segundinhos aí, já tá inválido esse cara. Show de bola, era isso que eu queria. Beleza. Tá. Should return expired token exception if refresh token provided is expired. Beleza. Tá. Então a gente validou esse cara aqui já. Então, validar uma expiração. Tá. O que eu preciso validar agora? Se ele achou o usuário na aplicação ou não para ele estourar isso daqui. Tá. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Vou criar um user.
user factory.generate registers. O que eu quero aqui de propriedade para esse cara? Eu quero que ele tenha uma data de exclusão. Por quê? Porque ele vai ter um user ID válido. Ele vai ter um user e-mail válido. Só que na hora que a gente buscar isso, como a gente trabalha com uma aplicação que já usa o soft delete, ele não vai conseguir buscar esse cara, né? Então, tirar. Então a gente passou, o token é válido, beleza? Só que aqui ele vai retornar um user not found exception. If user was deleted. Então, ou seja, um usuário que foi excluído, ele não vai conseguir fazer refresh token. Ele foi excluído da plataforma, ele não tem nem que ter token válido mais, né? Beleza, passou o nosso teste, é isso mesmo que aconteceu. Show de bola. Então a gente cobriu aqui, cobriu aqui. Tá, então agora a gente tem que checar se o token não foi revogado. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova exceção para esse cara aqui, que eu acho que faz sentido. A gente tem uma exceção disso, porque provavelmente a gente vai usar isso aí futuramente. Então, vou criar uma exception nova aqui. Revoked token.exception. Beleza. Revoked token exception. Invalid token. Token was revoked. Beleza. Deixa eu copiar esse cara aqui. Tá, para acontecer isso da gente revogar o token, o que a gente precisa fazer? A gente precisa que na hora que a gente está criando esse cara, ele tenha um logout dated sendo o new date. Quando a gente gerou esse token aqui, tá, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui. Tá, então a data de logout tem que ser depois do que aconteceu, né? Então eu tenho que assinar o token depois dele ter sido logado. Então acho que é para funcionar isso aqui. Deixa eu ver. Logout dated new date. Vamos ver se a gente vai precisar mexer com o fake da data lá, né? Teoricamente, se for, como ele olha os milissegundos lá, não é para precisar, tá? Então gerei um token, só que esse token foi gerado depois que esse cara fez login, né? Esse token tem sido gerado antes dele fazer login, na verdade, né? Então no próximo minuto que vem, tá? Const next minute date, vai ser um new date aqui, set date, new date, get minutes, mais um. New date aqui envolvendo esse cara para ele ser uma data de fato. E aqui ele não foi excluído, ele é um usuário válido ainda do sistema. Beleza. Tá, isso aqui é... eu mexi no token de cima, cara. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Só trocar a ordem deles aqui, ó. Esse cara aqui eu jogo ele pra cima. Tá, aqui ele tem que... Revoking token exception. Não, aqui... Tá. Se ele falhar com aquele outro erro, significa que deu certo. Não, ele passou, cara. Tá. Beleza, vamos colocar um breakpoint aqui e ver o que aconteceu.
Tá, ele tá recebendo o logout date como null. Tá errado então. Deixa eu ver por que ele não tá buscando esse cara. Ele deu outro erro. Eu coloquei um trem escrito errado aqui, peraí. Aí, beleza. Beleza, então. Achou meu usuário, tá. Meu usuário tem que ter o logout date. Tá vindo nullable esse cara aqui, ó. Tá, vamos ver o que tá rolando aqui. User type mapper. Logout date. Já sei o que pode ser. Tá. Meu user factory. Aqui, ó. Não tá passando esse cara. Beleza. Agora, vamos ver se ele passa de primeira aqui. If user. Beleza. Tá, deixa eu ver. Tô com logout date aqui agora. Beleza, tá aqui. Beleza. Tá. Tá, deixa eu ver o que tá rolando aqui. Tá, então logout date. Tá. Deixa eu ver this ponto. Esse AT aqui. Logout date ponto. Tá, então o IAT está sendo gerado depois da data de login. Por que é isso? Onde eu tô usando 7. Tá, só ali. Tá, então. Ah, não tô gerando esse cara aqui, né, velho? Não, pera aí. Esquece. Tá. Então eu gerei o token agora. Então vamos supor que agora seja 10:05. Meu token expira 10:06. Beleza. Eu tô falando que o próximo minuto é o 10:06. E eu tô falando que ele fez logout 10:06. Tá. Então, 10:06. Tá, deixa eu ver aqui.
Deixa eu fazer o seguinte, console log. Então, ó. Que estranho. Acho que é isso daqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. É, essa função minha que ficou zoada, ó. Ela tá dando 1 minuto e 6. E aqui tá dando 1 minuto e 7 o agora. Essa função aqui tá errada. Aqui. Tá, peraí. Current date. Annual date. Current date ponto set minutes. Current date ponto get minutes. Mais um. Esse aqui, ó. Esse aqui é o meu date. Beleza. É, eu tô errando na lógica de gerar 1 minuto. Tipo assim, ó. Ah, eu apaguei aqui, mas tipo. Eu tava dando um set date em vez de dar um 7 minutos, saca? Então, tipo, ele não tava entendendo que eu tava passando minuto pra ele. Ele tava trabalhando com dia, tava zoando outra coisa, sabe? Aí agora, se a gente ver aqui, ó, ele vai rodar o IAT com uma data. O next minute date ele tem que ser maior que o IAT que eu tô gerando aqui, ó. Ó, aí passou o teste, ó. Então o IAT 16874, 1687482. 51, 57, ó. Agora sim, deu certo minha lógica aqui agora. Então, beleza. Pra você ver, tipo assim, não era que tava quebrada a lógica lá na função, mas o meu teste não tava condizendo com o cenário que eu queria criar, sabe? Então, o meu teste tava zoado. Beleza. Então, a gente valida se o token não foi revogado. E agora a condição, que é o cenário feliz, que ele tem que gerar should return access token and refresh token on success. Beleza, vou tirar esses caras aqui. Posso gerar qualquer coisa, foda-se. Money access token to be defined. Fresh token be defined. Beleza. Então agora eu vou rodar tudo e é pra tá tudo funcionando ainda. Tá, eu quebrei o deletado. Ele deu 401. User not found exception. Já tá certo. Mudei o erro aqui, ó.
Tem que dar um erro de usuário não encontrado. Perfeito. Nossa aplicação está rodando 100%. Fizemos mais uma rotinha aí hoje de refresh token. Beleza. Corrigimos todos os testes aí do módulo de account sem estar autenticado. E teste. ODD end-to-end test. To refresh token route. Show de bola. Acho que por hoje é isso. Pouca pessoa na live aí também. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Quer perguntar alguma coisa aí que eu não expliquei direitinho aí nessa live aí? Fale agora ou cale-se para sempre. Aulas, aulas. É isso. Valeu aí, molecada, por acompanhar a live. E é isso, tamo junto. Amanhã tem mais. Valeu.